Você sabia que Matusalém é o homem mais velho registrado na Bíblia, vivendo até os 969 anos? Mas por que Deus permitiu que ele vivesse tanto tempo? Qual o significado oculto dessa longa vida? Hoje vamos explorar um mistério que muitos desconhecem, a verdadeira razão pela qual Deus aguardou Matusalém. Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre paciência e o plano divino de Deus. Matusalém é mencionado na genealogia de Gênesis como filho de Enoque e avô de Noé. Para entender sua importância, precisamos voltar no tempo e analisar o contexto em que ele viveu. A terra estava corrompida e a maldade se espalhava entre os homens. Em Gênesis 5:27, a Bíblia revela que Matusalém viveu 969 anos, a maior longevidade bíblica. Mas o foco aqui não é apenas a idade impressionante, e sim porque Deus permitiu que ele vivesse tanto em um período onde o julgamento estava por vir. Para compreender isso, devemos lembrar de quem era Enoque, o pai de Matusalém. Enoque andou com Deus de forma tão íntima que não mais foi encontrado, pois Deus o havia levado. Gênesis 5:24. Isso nos dá uma pista sobre a herança espiritual de Matusalém. A conexão entre eles sugere que Deus estava trabalhando de maneira especial naquela linhagem. Curiosamente, o nome Matusalém pode ser traduzido, segundo alguns estudiosos, como quando ele morrer, acontecerá ou seu fim trará. Essa interpretação conecta diretamente a vida de Matusalém ao dilúvio. Não é coincidência que, de acordo com a cronologia bíblica, ele tenha morrido no ano em que o dilúvio começou. Isso significa que sua vida simbolizava o tempo de graça e misericórdia que Deus deu à humanidade antes do julgamento. Além disso, Matusalém ser avô de Noé também não é irrelevante. Noé foi escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida durante o dilúvio, destacando que Matusalém esteve presente em um dos momentos mais importantes da história da redenção. A vida e o tempo de Matusalém carregam uma mensagem profunda. Deus, em sua paciência infinita, estendeu o tempo de julgamento, oferecendo mais uma chance para a humanidade se arrepender. Compreender o contexto de Matusalém vai além de apenas conhecer a cronologia bíblica, é reconhecer a manifestação do caráter de Deus. Sua vida longa reflete a paciência divina, que adia o juízo por amor às almas. E essa mensagem ainda ressoa em nossos dias, mostrando que Deus continua sendo misericordioso, concedendo tempo para que as pessoas voltem a Ele antes do julgamento final. A história de Matusalém nos ensina que o prolongamento de sua vida foi um marcador profético, simbolizando o desejo de Deus de dar mais tempo para o arrependimento antes do dilúvio. Mesmo à medida que o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais corrompido, Deus adiou o julgamento até o último momento, esperando que a humanidade se arrependesse. Quando Matusalém finalmente morreu, o tempo de graça acabou e o dilúvio veio. Essa conexão entre sua vida e o julgamento global destaca o caráter de Deus, justo, mas também compassivo, retardando o juízo para dar às pessoas a oportunidade de se arrependerem. Hoje essa lição continua válida. A paciência de Deus está em ação, nos dando tempo para nos arrependermos. Em 2 Pedro 3:9 está escrito: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam, mas é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Assim como no tempo de Matusalém, muitos pensavam que o juízo nunca chegaria, mas ele veio repentinamente. Da mesma forma, o juízo virá para todos nós. A linha entre a misericórdia e o juízo é tênue e pode ser cruzada a qualquer momento. Matusalém foi um símbolo da paciência divina. Sua longa vida foi uma prova de que Deus, em sua infinita misericórdia, deu à humanidade mais tempo para se arrepender antes que o dilúvio viesse. Hoje, esse tempo de misericórdia
continua através de Jesus Cristo. A história de Matusalém nos lembra que a misericórdia de Deus é real, mas também que ela tem um limite. Vivemos em um tempo de graça, mas não sabemos até quando estará disponível. A escolha de se arrepender e aceitar o perdão está em nossas mãos enquanto ainda temos tempo. A história de Matusalém nos faz refletir sobre o valor do tempo de graça que Deus nos concede. Enquanto ele viveu quase 1000 anos, a geração ao seu redor não percebeu a seriedade do momento. Eles continuaram em seus caminhos corruptos, ignorando os sinais e a paciência divina. O dilúvio que veio após a morte de Matusalém foi um lembrete claro de que a misericórdia de Deus não é infinita e que o tempo para o arrependimento tem um limite. Da mesma forma, hoje vivemos em um período de graça, e essa graça é oferecida a todos por meio de Jesus Cristo. Ele é a expressão máxima da misericórdia de Deus, vindo ao mundo, vivendo entre nós, sofrendo e morrendo por nossos pecados, e ressuscitando para nos oferecer a salvação. Contudo, essa oportunidade de salvação não estará disponível para sempre. Assim como no tempo de Matusalém, a humanidade tem um tempo limitado para responder ao chamado de Deus. Matusalém, com sua longa vida, foi um símbolo da extensão desse tempo de arrependimento. Mas quando ele morreu, o dilúvio veio, encerrando o período de graça para aquela geração. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. Jesus nos oferece a chance de arrependimento e vida eterna. Mas não sabemos quando o tempo de graça acabará para cada um de nós ou para o mundo. A Bíblia nos alerta que haverá um julgamento final. Em Hebreus 9:27 está escrito: está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Essa mensagem reforça a urgência de aproveitarmos o tempo de misericórdia que nos é oferecido. Assim como as pessoas no tempo de Noé e Matusalém não esperavam que o dilúvio viesse, muitos hoje não acreditam que o julgamento chegará, mas ele virá. A grande questão que a história de Matusalém nos coloca é: como estamos usando o tempo que Deus nos deu? Estamos respondendo ao chamado de arrependimento e buscando uma vida de acordo com a vontade de Deus? Ou estamos desperdiçando esse tempo, achando que ainda temos muitos dias pela frente? A linha entre a graça e o juízo é muito mais fina do que imaginamos. Matusalém viveu como um testemunho da paciência divina. Deus adiou o juízo o máximo que pôde, esperando que a humanidade se arrependesse, mas eventualmente o tempo chegou ao fim. Essa é uma poderosa advertência para nós. Hoje, a misericórdia de Deus continua sendo oferecida, mas essa oferta não é eterna. O tempo de graça terminará e cabe a nós decidir como vamos responder a isso. Em 2 Pedro 3, 9-10, lemos que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Essa passagem nos lembra que, embora Deus seja paciente, o dia do juízo virá de maneira inesperada. Assim como o dilúvio surpreendeu a geração de Noé, o retorno de Cristo trará o juízo final. E aqueles que não estiverem preparados sofrerão as consequências. Portanto, a história de Matusalém nos chama a refletir seriamente sobre como estamos vivendo. Não podemos presumir que teremos tempo indefinido para nos arrepender e nos voltar a Deus. Cada dia é uma oportunidade de nos reconciliar com Ele, de aceitar a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Ignorar esse chamado é arriscar perder a chance de escapar do juízo que virá. Assim como Matusalém viveu quase 1000 anos, cada um de nós tem um tempo de vida, grande ou pequeno, que é uma extensão da misericórdia divina. Mas assim como o tempo de Matusalém chegou ao fim, o nosso também chegará. A questão é: estaremos preparados quando isso acontecer? Essa é a mensagem central da vida de Matusalém.
Deus não deseja que ninguém pereça, mas ao mesmo tempo, sua paciência tem um propósito e um limite. Ele nos concede tempo para que possamos nos arrepender, para que possamos nos voltar a Ele e aceitar a salvação. No entanto, o fim desse tempo está determinado e o juízo virá. Assim como o dilúvio veio após a morte de Matusalém, o julgamento final virá após o fim do tempo de graça que vivemos agora. Portanto, a história de Matusalém é um lembrete poderoso de que o tempo de Deus é precioso e que devemos usá-lo sabiamente. Hoje ainda temos a oportunidade de responder ao chamado de Jesus, de nos arrependermos e de encontrar salvação. A misericórdia de Deus é real, mas ela também tem um limite. Que possamos aprender com o exemplo de Matusalém e não desperdiçar o tempo de graça que nos foi concedido. A história de Matusalém não apenas destaca a paciência e a misericórdia de Deus, mas também nos mostra a urgência de uma resposta. Sua longevidade foi um sinal visível de que Deus estava concedendo um período prolongado de graça à humanidade antes do dilúvio. No entanto, muitos naquela época não reconheceram ou aproveitaram essa oportunidade, continuando em seus caminhos corruptos. Da mesma forma, muitos hoje subestimam a importância do tempo que Deus nos oferece para nos arrependermos e voltarmos para Ele. A paciência de Deus não deve ser confundida com indiferença. É um chamado para que todos nós nos reconciliemos com Ele antes que o julgamento chegue. Além disso, Matusalém faz parte de uma linhagem especial. Seu pai, Enoque, andou com Deus de maneira tão íntima que foi arrebatado diretamente para o céu, sem passar pela morte física. Isso sugere que Matusalém herdou uma responsabilidade espiritual significativa, sendo um marcador profético de um período decisivo para a humanidade. Sua vida estendida não foi apenas um feito extraordinário, mas sim um alerta para o mundo de que o juízo divino estava prestes a ocorrer. Noé, seu neto, seria o instrumento que Deus usaria para preservar a vida através da arca, enquanto o dilúvio cumpria o julgamento que havia sido longamente adiado. Portanto, a vida de Matusalém carrega um profundo significado para todos os tempos, inclusive o nosso. Ela nos ensina que, embora a misericórdia de Deus seja grande, ela não é infinita. O tempo de graça oferecido a nós por meio de Jesus Cristo também tem um fim, e é nossa responsabilidade responder a esse chamado enquanto ainda há tempo. A história de Matusalém nos desafia a refletir sobre como estamos utilizando o tempo que nos foi dado. Estamos nos aproximando de Deus e buscando viver conforme sua vontade, ou estamos ignorando a oportunidade de graça, tal como muitos ignoraram nos dias de Noé? A história de Matusalém nos faz refletir profundamente sobre a paciência e misericórdia de Deus, mas também sobre a urgência de nossas escolhas. Vivemos em um tempo de graça, assim como nos dias de Matusalém, e temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus antes que o juízo final aconteça. Não deixe passar essa chance de refletir sobre sua vida e suas escolhas, aproveitando o tempo de misericórdia que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando mais temas como este, não se esqueça de inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe suas ideias e reflexões nos comentários, pois sua participação é muito importante para nós. E claro, se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre a paciência divina e o plano de Deus, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho e permitir que essa mensagem alcance mais pessoas. Juntos, podemos aprender mais e nos aproximar dos propósitos de Deus para nossas vidas. Até o próximo vídeo.